Olá, crianças, como vocês estão? Espero que bem. É um prazer estar aqui junto com vocês novamente para falar uma mensagem maravilhosa para vocês. Essa semana o encargo está com a nossa equipe, que é a equipe vermelha, e nós vamos falar para vocês a história do profeta Elias. Elias foi um profeta do Senhor muito temente a Deus e obediente. Tudo que Deus pedia a Elias para Elias fazer, Elias fez e o Senhor o abençoou. Certo dia, o Senhor apareceu para Elias e pediu a ele que ele fosse até um rei chamado Acabe e dissesse a ele que iria passar muito tempo sem chover. Então Elias foi até o rei Acabe e quando chegou lá, deu o recado a Acabe. E depois disso, o Senhor apareceu para Elias novamente e pediu a Elias que ele fosse lá para junto de um ribeiro ao lado do rio Jordão do Leste, que lá ele iria ter água para comer, água para beber, e o Senhor iria enviar um corvo levando pão e carne para ele todos os dias de manhã e de noite. E assim Elias foi. E o Senhor sustentou ele ficou lá na beira do ribeirinho, e lá tinha água, e o corvo foi e levou alimento para Elias todos os dias. Mas ao passar do tempo, em determinado tempo, o ribeirinho secou. Então o Senhor disse a Elias para uma cidade chamada Serepta, que lá tinha uma viúva, e ele ia pedir para que a viúva desse de comer a Elias. Então Elias foi até a cidade chamada Serepta, e quando chegou lá, falou com ela e disse a ela que fizesse parar, que estava com fome. Aí ela disse que tudo que ela tinha era um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite. E que o que ela tinha era tão pouquinho que só dava para fazer um bolinho para ela e outro para o filho dela que estava doente. Mas Elias foi e disse a ela que o Senhor Deus disse a ele que ela fizesse primeiramente um bolinho para ele e depois fizesse para ela e para o filho. E assim a viúva obedeceu, creu na palavra do Senhor por meio do profeta Elias e fez um bolinho primeiro para o profeta, depois para o seu filhinho e para ela por último. E a palavra diz que o Senhor abençoou, que nunca mais faltou nem a farinha na vasilha da viúva, nem o azeite durante todo aquele tempo de seca. E até o dia de hoje, a vasilha dela nunca secou e nem a botija do azeite também não secou. Então, passado o tempo, o filho da viúva, que já estava doentinho, ele ficou dodói e ele chegou a morrer. E a viúva veio falar com Elias chorando, muito tristinha, porque o filho dela tinha morrido. E a viúva achava que tinha feito alguma coisa de errado para Deus, porque o filho dela tinha morrido. Então Elias ficou muito compadecido da situação da viúva e foi e orou ao Senhor para que o Senhor fizesse a criança viver. E o Senhor disse a ele que ele fosse lá onde a criança estava deitada e a criança reviveu. Glória a Deus! Então Elias desceu e foi entregar o seu filho para a sua mãe, que quando viu o filho vivo, se alegrou muito e abraçou o filho e foi muita alegria. E ela chegou para o profeta Elias e disse: verdadeiramente sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Agora vamos ver a história de Elias no Monte Carmelo. Depois disso, o Senhor apareceu novamente para Elias e pediu que ele fosse até o rei Acabe e dissesse ao rei Acabe que reunisse todo o povo de Israel num monte chamado Monte Carmelo. E que fosse também não somente os adoradores de Deus, mas os adoradores de Baal e de outros deuses a quem eles adoravam. E assim fez Elias, porque lá eles iriam cada um levasse o seu sacrifício. E quando chegasse lá, que o povo estivesse todo reunido, Elias era para chamar o povo de Deus para o lado de Elias, e o povo que era adoradores de Baal, de outros deuses, ficasse do lado do rei Acabe e da princesa Jezabel. E assim foi feito. Veio o povo, os profetas de Baal, ficou lá junto com Acabe e Jezabel, e veio o povo do Senhor para junto do profeta Elias.
Aí assim começou. Então cada um trouxe um cordeirinho, que está aqui, um cordeirinho do profeta para sacrificar a outros deuses, inclusive a Baal. E esse aqui é o cordeirinho para sacrificar ao Senhor nosso Deus. E assim ele foi feito. Aí Elias chegou para Acabe e disse a ele que o desafio era esse. Cada um iria orar a seu Deus, iria invocar e pedir ao Deus deles que eles descessem fogo do céu sobre o sacrifício. O Deus que mandasse fogo do céu e consumisse o sacrifício, esse seria o Deus verdadeiro. Então Acabe concordou juntamente com a Jezabel e assim foi feito. E lá passaram. Primeiramente, os profetas de Baal e de outros deuses passaram o dia todinho invocando, chamando o nome dos deuses deles, dançando, passaram a manhã todinha e nada aconteceu. Então, como nada aconteceu, chegou a vez do profeta Elias. Então, Elias foi diante do sacrifício lá do altar, invocou o nome do Senhor e orou ao Senhor. Senhor, tu és o Deus de Israel, o único verdadeiro Deus do céu e da terra. Faça com que caia fogo do céu para consumir esse sacrifício, para que em toda a terra veja e creia que há um só único Deus em toda a terra, que é o Senhor. Assim que Elias acabou de orar, o Senhor fez descer fogo do céu, consumiu o sacrifício e ali todos adoraram o Senhor e aplaudiram e viram que o Senhor, o único Deus verdadeiro, era o Senhor e não há outro além dele. A chuva volta a cair sobre Israel. Depois que todos viram o poder de Deus, Elias se afastou juntamente com seu servo para outro lugar no Monte Carmelo e pediu para que o servo olhasse para o céu. E o servo olhou e disse que nada tinha visto. Aí Elias foi e pediu para que olhasse novamente e ao todo ele olhou 7 vezes. Na 7ª vez ele viu uma pequenina nuvem. Então Elias disse que ia cair chuva novamente sobre Israel. Então Deus fez chover novamente. Depois que os profetas de Baal foram destruídos, a bênção do Senhor voltou sobre Israel. Vamos ver agora a fuga de Elias. A esposa do rei, chamada Jezabel, ficou muito furiosa com tudo o que tinha acontecido e porque ela adorava e acreditava no Deus Baal e nos outros deuses. Então ela mandou matar Elias e perseguir eles. E Elias foi, orou ao Senhor. E o Senhor disse a ele que ele corresse e se escondesse em uma caverna. E lá Elias se escondeu nessa caverna. Então o profeta Elias orou ao Senhor. Disse a ele: Senhor, tenho andado nos teus caminhos, procurado fazer a sua vontade. Tenho obedecido ao Senhor e agora estão procurando matar-me e tirar minha vida. Aí o Senhor apareceu para ele, aí disse a ele: Elias, vá para Damasco e quando chegar lá você unja outro rei para a Síria. O nome desse rei se chamava Jeú. E também unja um homem chamado Eliseu para ser seu sucessor como profeta. Pois em Israel ainda há 7.000 pessoas que não adoraram a Baal. E assim foi feito. Ele foi e quando chegou lá num determinado lugar, estava lá o servo, um homem chamado Eliseu, cuidando dos seus animaizinhos. E ele pegou, tirou a sua capa e colocou sobre Eliseu. E Eliseu percebeu que ele ia ser o sucessor de Elias. Então ele foi e se despediu do seu pai, da sua mãe e seguiu Elias. Vamos ver a plantação de uva de Nabote. Nabote era um homem muito bom, que tinha um coração muito bom, e ele tinha uma plantação de uva muito bela, vizinho ao palácio do rei Acabe. E Acabe, ao avistar a vinha de Nabote, foi até ele e mandou recado para ele, disse a ele que queria comprar sua vinha. Só que Nabote amava muito a vinha dele, porque tinha sido herança dos pais dele, e ele valorizava muito essa vinha. E ele disse que não podia vender a vinha. Então Acabe ficou um pouco triste, porque ele queria muito a vinha de Nabote. Então a rainha Jezabel, como era uma pessoa que tinha um coração muito má, muito invejosa, inventou uma mentira sobre Nabote. Foi dizer ao rei que Nabote tinha falado mal do rei e do seu Deus, e que ele merecia morrer. E assim fez. O rei mandou matar Nabote e ficou com a sua vinha. Só que mais tarde,
o Senhor mandou novamente Elias ir ter com o rei Acabe e dissesse a ele que ele viu tudo o que ele fez com Nabote e o que ele fez era muito mal e por causa disso ele e a família dele ia sofrer muito. Então Acabe, quando ouviu essas palavras, rasgou a sua roupa e chorou muito e se ajoelhou e se arrependeu do mal que tinha feito a Nabote. Bem, meninos, essa é a nossa história de hoje. Na próxima semana vocês vão saber o que foi que aconteceu com o rei Acabe. Que o Senhor lhe abençoe todos vocês e que o Senhor possa guardar cada um de vocês. Saudades, um beijo grande para vocês.